Muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei em que horário você está assistindo esse vídeo. Para você ligado no meu canal, este é o Santista Passional. E hoje, nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, temos muito a falar, muitas notícias de Santos Futebol Clube. E a primeira notícia tem a ver com Jefferson Soteldo. O baixinho venezuelano movimentou o noticiário santista hoje, porque em entrevista ao jornal, ao portal, na verdade, Eu Estímulo da Venezuela, o Soteldo disse que não deve permanecer por muito mais tempo no Santos. Mas antes de culpar o jogador, de falar o que ele tá falando, que absurdo é esse, não tem amor à camisa, nós temos que lembrar que Jefferson Soteldo é um jogador que gosta muito do Santos Futebol Clube. Ele realmente chegou e mostrou amor à camisa, ele se adaptou muito bem à cidade, ao clube, à torcida. Entretanto, a gestão Carlos Pérez, aí que fez a negociação com Jefferson Soteldo, prometeu pagar 40 milhões pelo passe do jogador ao Huachipato, que era o clube do jogador lá no Chile, né? Em 2019, o Santos prometeu pagar 40 milhões ao Huachipato e até hoje não pagou um centavo sequer. A culpa não é da gestão atual de Andrés Ueda, mas sim de nosso ex-presidente José Carlos Pérez, Pérez, né? Porque o Pérez, afinal, foi quem foi lá no Chile, bateu na porta do Huachipato, um clube modesto, um clube pequeno do Chile que precisa de dinheiro. O Santos simplesmente tirou o melhor jogador deles, prometendo pagar uma grana que não tinha em caixa. O Santos nunca teve esse dinheiro disponível para pagar pelo jogador. Tanto é que Pérez nunca pagou um centavo. Então é isso, em que pese o baixinho goste do Santos, ele acredita que esta dívida com o Huachipato pode encerrar a história de amor com o Santos muito em breve. Então, segundo as palavras do baixinho, eu vou ler para vocês o que disse Soteldo a este portal chamado El Estímulo da Venezuela. Soteldo disse o seguinte: eu vejo que é difícil continuar no Santos, porque ainda há uma dívida no Santos com o Huachipato. E como é difícil de pagar, procuraram outra equipe para soldar essa dívida. O meu sonho é ir para uma equipe importante da Europa e tenho certeza que isso vai acontecer. Depois da Copa América, com certeza. Soteldo aqui está dizendo basicamente o seguinte: o Santos deve 40 milhões ao Huachipato. Esta dívida gerou o transfer ban, exatamente. O Santos está punido na FIFA sem poder inscrever novos jogadores porque deve 40 milhões de reais ao Huachipato. O Santos precisa pagar essa dívida para fazer cair o transfer ban. Se não pagar, o Santos vai ficar para sempre banido. A situação não pode ficar desse jeito, por isso o Santos tem que achar dinheiro para pagar o Huachipato. E provavelmente o Santos não tem esse dinheiro, não vai ter esse dinheiro. O Santos já noticiou, né? O nosso presidente Andrés Ueda já disse que até o meio do ano, pelo menos, os meses terão mais que 30 dias. O Santos não tem dinheiro para pagar o salário dos jogadores direito, quem dirá 40 milhões para dar assim pelo Soteldo. Ou seja, o Santos precisa vender o Soteldo para fazer caixa, pagar 40 milhões pro Huachipato e, se der, ficar com o troco. Isso mesmo, se der. Porque, vamos lá, o Santos consegue vender o Soteldo por 50 milhões. 40 milhões é para o Huachipato, 10 que sobrar é para o Santos. O Santos merece um pouco, afinal, né? Foi um ótimo clube vitrine. Foi no Santos que o jogador chegou até a final da Copa Libertadores da América. Em outro clube, Soteldo ainda poderia não ter a visibilidade que ele tem hoje. Então, se o Soteldo tem chance de ir para a Europa, isso se deve ao Santos. Bom, e aí que o Soteldo já deixa claro que ele tem vontade de ir para a Europa. Este ano ele não vê a hora de ir para a Europa e ele está contando aí com essa temporada, né, para sair do Santos e ir rumo à Europa depois da Copa América. Soteldo já dá como certo que ele será negociado com o velho continente. Há um tempo atrás o Santos tentou negociar o Soteldo com o mundo árabe, que não foi para frente justamente porque o jogador não queria. Ele via isso como um retrocesso na carreira, em que pese o dinheiro aí fosse ajudar o Santos, fosse fazer esse transfer ban cair, mas é isso, né? As duas partes têm que querer, e o Soteldo quer ir para a Europa. Na verdade, ele só quer ajudar o Santos. O Santos precisa de alguma forma acabar com esse transfer ban, e a venda do Soteldo é iminente. Vamos girar o assunto. Outro assunto que nós temos que falar hoje aqui no canal, nesse dia 25 de fevereiro, é sobre ele, Giovânio o Caveirinha. Segundo apurou o setorista da Gazeta Esportiva Lucas Mussetti, o jogador Giovânio, ex-Santos, foi oferecido ao Peixe nos últimos dias. Este oferecimento do jogador se deu por parte de um intermediário
Geovânio não pediu muito, pediu R$100 mil para voltar a vestir a camisa do Santos, mas o Santos não vê com bons olhos a volta de Geovânio. Pela questão técnica mesmo, não tem nada a ver com o transfer ban. É lógico que caso o Santos optasse aí pela contratação do Geovânio, o Geovânio não poderia jogar, pelo menos até o transfer ban cair. É o que acontece com jogadores como Jonathan Copete e alguns outros que, em que pese esses jogadores tenham um contrato com o Santos, né, estejam ali no grupo, eles não estão inscritos, enquanto não cair o transfer ban, eles não podem ir a campo. Mas é isso, Geovânio foi oferecido, R$100 mil, Santos não quer o jogador não quero contar com o Caveirinha. Quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Caveirinha poderia ainda render um bom futebol no Santos. Ele é um jogador muito rápido, né? Geovânio se destacou aqui em 2014 e 2015, naquela conquista do Paulista ele estava. É um jogador que vem dessas categorias de base do Santos, começou lá em 2012. E eu queria saber de vocês, se vocês acham que a diretoria faz certo em não querer negociar com o meio-campista, né? O Giovani é um meio-campista, mas jogava muitas vezes como uma espécie de terceiro atacante, com sua velocidade ali pela ponta direita. Uma informação curiosa é que o Mano Brown pediu o retorno do jogador em um post no Instagram. Volta pro Peixão, disse Mano Brown. Em um post que o Geovânio fez de despedida do Atlético Paranaense. Mano Brown foi lá e comentou: volta pro Peixão. Geovânio disse duras palavras, hein? Olha o que o Geovânio disse: meu sonho, irmão, sempre foi voltar, mas infelizmente alguém que trabalhava no Santos não fez questão. Simplesmente pensaram no dinheiro e esqueceram da história linda que construiu no clube. Mas se Deus quiser, ainda volto para dar a vida por este time. Obrigado, Mano Brown. Essas foram as palavras de Geovânio, que tem então vontade de voltar ao Santos. Bom, mais uma informação, Fernando Pilege. Na verdade não é uma informação, Fernando Pilege, um jogador das categorias de base do Santos, jogará hoje contra o Bahia. Ele deu alguma declaração interessante para a Gazeta Esportiva, dizendo que ele está muito ansioso para o jogo de hoje. É um jogador que pretende aproveitar a oportunidade que está ganhando para demonstrar o seu valor. O Santos precisa de laterais. Fernando Pilege é um jogador, é um lateral direito, né? Ele tem características similares às características do Pará, né? Então nós temos o Pará e temos o Madison, que é um lateral mais ofensivo, por vezes joga até de ponta direita. O Fernando Pilege é um jogador mais parecido com o Pará, que é bom na marcação, ele vai e volta, também ataca bem, enfim, um jogador mais completo para a lateral direita. O Santos hoje enfrenta o Bahia na Fonte Nova às 9h30 da noite com um time alternativo, porque os jogadores titulares saíram de férias, né? Entraram em recesso. Soteldo, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Pará, Alisson, Lucas Braga, todos esses jogadores que jogavam a Libertadores como titulares entraram de férias e devem retornar somente na semana que vem. E o Santos também conta com alguns jogadores no departamento médico, como é o caso de Madison, Caio Jorge, enfim, entre outros. O Madison, que está no departamento médico, seria o titular, né, no jogo de hoje, mas ele não vai poder jogar, então o Fernando Pilege ganha essa chance. Bom, então o Ariel Holland vai estar de olho nesses jogadores. Fernando Pilege e outros têm uma oportunidade única de começar a entrar para o radar do treinador argentino, que irá com certeza observar, né, e tentar achar alguma coisa ali dentro do elenco, já que o Santos não pode contratar. Fica aqui a nossa torcida para que o garoto possa fazer um bom jogo. Este foi o Giro de Notícias de hoje. Sem mais delongas, vamos encerrar por aqui. As principais notícias você acompanha diariamente aqui no seu canal, o Santista Passional. Valeu, amigos, e até mais! O programa de hoje foi maravilhoso, hein? Rapidinho, papum, é nóis.